Irmãos e irmãs, hoje então iniciando, né, aliás, vivendo esse tempo da quaresma, estamos aí já no primeiro domingo. Esse primeiro domingo da quaresma, tempo sagrado, né? Quaresma é um tempo sagrado. Nós temos que ter isso em mente, porque a gente vai viver na quaresma de qualquer jeito, sem pensar. Nós temos que pensar que esse é um tempo em que nós estamos de retiro. Lembra-se, domingo passado, aliás, no sábado, na quarta-feira de cinzas, eu conclamei a todos, né? Vamos fazer dessa quaresma um retiro espiritual. Esses 40 dias onde a gente vai, pela oração, pelo jejum, pela prática da caridade, pela leitura da palavra de Deus, vamos tentando fazer o nosso processo de conversão. Porque nós precisamos nos converter mais e mais. Então é um tempo sagrado, é um tempo de irmos para o deserto. Mas como aqui nós não temos deserto, nós temos que fazer o nosso deserto, né? Arrumar um localzinho onde que a gente todos os dias procure então ali orar, ler a palavra, meditar, e assim a gente ter para nós um encaminhamento no nosso dia a dia. E este primeiro domingo da quaresma vai nos falar que nós precisamos vencer todas as tentações. Porque afinal de contas, todo mundo é tentado, não é? Olha a primeira leitura. A primeira leitura nos mostra a tentação de Adão e Eva, os nossos primeiros pais. No Evangelho mostra as tentações de Jesus. Então a gente fica se pensando, se até Jesus foi tentado, que dirá nós, né? E Jesus venceu as tentações. E aí vem a outra pergunta: como eu posso vencer as tentações hoje? Se eu sou tentado, como que eu posso vencer? E a palavra vai nos dar a resposta. Se nós olharmos, lermos atentamente essa palavra. Primeiramente, a tentação de Adão e Eva, né? Com este texto quer nos mostrar como que o pecado entrou no mundo, como que o mal entrou no mundo, pela desobediência, né? Deus proibiu, inclusive Deus fez um jardim bonito ali para eles viverem, colocou toda sorte de árvores com aspecto atraente, de frutos saborosos, colocou muitas frutas, e colocou lá a árvore da vida, do bem e do mal, no centro do jardim. Diz: só daquela árvore que vocês não poderão comer, mas de todas as outras vocês poderão comer, né? Mas aí surge o tentador, né? O diabo, já lá no início da criação, já vem para tentar. Deus falou o que para vocês? Não comer. Mas olha aqui, que coisa gostosa, que fruta bonita. Vocês não vão se, como que diz? Vocês não vão se, esqueci agora a palavra, mas vocês vão sentir que vocês vão conhecer o bem, que vocês vão ficar maravilhados. E foi, então, o diabo vai falando no ouvido, né? Até seduzir. Então, as seduções. O diabo, ele nos tenta com as seduções. Ele mostrou que era uma fruta bonita, boa ao paladar. O que acontece? A mulher caiu, né, na lábia da serpente e comeu do fruto, e aí deu para o marido também. Ou seja, então o mal entrou no mundo por causa da desobediência a Deus. E como nós desobedecemos a Deus, não é verdade? Dá para ver como que esses 2 domingos passados nós falamos sobre os 10 mandamentos. Nós conhecemos os mandamentos. E aí eu pergunto para todo mundo: vocês cumprem os 10 mandamentos? Grande parte quase até se esconde debaixo do banco, né? Com medo de falar: não, eu não consigo cumprir os 10 mandamentos. Pois é. Como que nós ainda somos desobedientes a Deus? É por isso que o mal está aí, pela desobediência. E São Paulo vai fazer, então, na segunda leitura, toda uma releitura e uma teologia sobre isso. Se pela desobediência de Adão entra o mal,
e pelo mal entra a morte, pelo contrário, pela obediência de um só homem, Jesus, entra a vida, entra o bem no mundo, entra a salvação. E Deus então pode salvar a humanidade, porque Jesus obedeceu em tudo. Até no finalzinho, quando Jesus ia se entregar, ele teve outra tentação de desistir, mas ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua. Ou seja, quase na hora da morte, quase na hora da sua entrega, Jesus ainda foi tentado, mas ele venceu as tentações. E aí esse evangelho que nós acabamos de ouvir, vai nos mostrar como que nós podemos vencer essas tentações. Jesus estava no deserto, então nós temos que fazer a nossa quaresma, nosso deserto. Ele estava fazendo o que no deserto? Diz a palavra que ele estava em jejum, e certamente Jesus estava em oração. Então já são os dois pontos que nós ouvimos na quarta-feira de cinzas, os exercícios quaresmais, a oração, o jejum e a esmola. Então Jesus foi se preparar no deserto para isso, através da oração e do jejum. E ali ele foi tentado em três coisas que nós somos mais tentados hoje, que é a tentação do ter, a tentação do prazer e a tentação do poder. O ter. Jesus estava no deserto, jejuando, de repente aparece o diabo e diz para ele, Jesus estava com fome, e diz para ele: transforma essas pedras em pão. Olha só como que o diabo é esperto. Ele vai tentar a gente a partir daquilo que a gente mais precisa. Jesus estava com fome, o diabo tentou ele com pão, É a mesma coisa hoje, nós somos tentados. Na quaresma, por exemplo, você faz aí, vou fazer uma penitência. Eu vou parar nessa quaresma de comer chocolate, que eu gosto muito, Muita gente faz essa intenção, De repente, o diabo vai colocar um caminhão de chocolate na frente da tua porta, da sua casa, Ou seja, ele vai te seduzir com aquilo que você gosta. Eu vou deixar ele tomar Coca-Cola. De repente aparece alguém com uma Coca-Cola geladinha na tua frente, Então ele vai nos seduzindo com aquilo que a gente mais gosta. Ele não seduz com coisa ruim, O Padre Léo sempre brincava, Ele não vai te seduzir com coisas ruins, com coisa que você não gosta. Ele vai te seduzir com aquilo que você mais gosta, daquilo que você está precisando, mas que você não deve naquele momento, Então Jesus estava com fome, e o diabo disse: transforma essas pedras em pão. Mas Jesus, ele estava em oração, ele estava em jejum, ele estava se preparando. Então ele responde: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra da boca de Deus. Depois o diabo, não contente, então já vai tentar Jesus na segunda, do prazer, Atira-te daqui para baixo, porque os anjos, está escrito, os anjos vão te cuidar, vão segurar para que você não tropece em alguma pedra. Olha que astuto que é o diabo, ele sabe a Bíblia de cor. Vocês sabiam que o diabo já leu a Bíblia, O diabo já sabe a Bíblia de cor. Para quê? Para poder seduzir através da palavra. Se o diabo já leu a Bíblia, nós não lemos ainda, que vergonha, hein? Então nós precisamos ler a Bíblia, porque Jesus Cristo responde com a mesma palavra. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo tenta nos seduzir com a Bíblia na mão. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, Então a palavra sendo usada para o erro, também é uma tentação. E depois a terceira tentação, a tentação do poder. O diabo leva Jesus para conhecer todas as coisas bonitas do mundo e diz: eu te darei tudo isso, se você se ajoelhar diante de mim e me adorares. Olha o que o diabo mais quer: que Jesus o adore.
E Ele quer que nós também o adoremos, né? O sonho do diabo é que nós o adoremos. E olha, ele está conseguindo muitos adeptos, né? No carnaval, principalmente, ele consegue ali 99%, né? Das pessoas que vão lá, estão lá em adoração ao diabo, né? Que pena, fazem adoração ao diabo. E aí, então, ele quer que nós ajoelhemos perante ele, perante as suas seduções. E Jesus novamente expulsa o demônio através da palavra. Sai de longe, Satanás, adorarás somente o Senhor, teu Deus. Somente a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou. O Evangelho de Mateus não fala, mas os outros evangelhos falam que o diabo deixou para voltar novamente, né? O diabo não desiste, não. Ele quer nos separar, né? O diabo quer nos... Aliás, a palavra diabo quer dizer isso, né? É diabólico, é o contrário de simbólico. O que é simbólico? É tudo que une, né? Por isso que a igreja usa os símbolos. Porque muitos símbolos entram na igreja. Nós temos vários símbolos, né? Da vela acesa. É aquilo que nos une, né? As imagens são todos símbolo. O símbolo é aquilo que vai unir, né? Agora, o diabólico é aquilo que vai separar. É tudo que nos separa de Deus. Então, o diabo é aquele que é o tentador, é aquele que separa. Então, ele vai voltar para tentar seduzir a Jesus. E também, você pensa que você está livre, que você venceu uma tentação, mas ele vai voltar para de novo tentar te seduzir. E como então nós podemos vencer essas tentações? Jesus Cristo então nos dá a receita para isso, através da nossa oração. É por isso que na quaresma nós somos chamados a intensificar mais ainda as nossas orações, né? E ao mesmo tempo fazer um jejum. O jejum é muito importante. Nós aqui no Brasil, nós não temos esse costume, né? Agora que está muita gente já fazendo, eu vejo que muita gente ouve as palestras, né, na internet e volta a fazer o jejum. Mas nós não temos muito esse costume. Lá na Europa ou lá no Oriente se faz muito jejum, né, para ter um autocontrole. E nós não fazemos. Nós precisamos aprender a jejuar. Porque o jejum ele tem em nós, né, ele tem um resultado muito importante, tanto corporal quanto espiritual. Ele vai dar a nós um autocontrole. Se você fazer um bom jejum, né? E o que significa jejuar? É você tirar um dia, por exemplo, os antigos faziam mais isso, né? Na sexta-feira santa, na quarta-feira de cinzas, todos faziam antigamente. Hoje em dia não, hoje em dia todo mundo come à vontade, né? Não faz jejum, não faz abstinência, mas é obrigatório. A igreja pede que nós façamos um dia de jejum, né? E essa semana no encontro do Cursilho a gente vai falar um pouco mais sobre os resultados do jejum na nossa vida, que é muito importante. Então ele me dá um autocontrole. Ao mesmo tempo ele refreia os meus sentidos carnais. Eu vou saber controlar meus desejos. Então o jejum, ele tem isso, ele ajuda muito no nosso dia a dia. E ele também vai nos elevar, né? Você fica fraco no corpo, mas fica forte no espírito, fica forte na alma. Então, se você disser assim, bom, então, sexta-feira que vem, sexta-feira é o melhor dia para fazer o jejum, né? Ou de quarta ou de sexta. Então, eu vou fazer um jejum. Eu vou deixar de comer, vou deixar de jantar na sexta-feira, né? Tem muita gente que faz o jejum o dia inteiro, mas se você não consegue, tira pelo menos uma das refeições, né? E ali você entrega aquela refeição, então, para Jesus. Assim, agora eu vou ficar sem comer e vou estar em oração. Você vai ver como que muda um pouco, né? Você vai conseguir sentir-se melhor.
tá? E o seu corpo agradece também, né? Então o jejum, ele tem um sentido de fortalecimento da nossa alma, assim como a oração. E aí quando eu junto a oração e o jejum, né? Aí eu vou também abrir a minha mente para olhar para o outro. Aí é a prática da esmola, a prática da caridade, né? Que graças a Deus está acontecendo muito. Veja aí as tragédia no litoral norte, né? Todo mundo se mobilizando, quanta gente levando, e as pessoas lá todas então estão sendo amparadas, né? E é isso que deve acontecer mesmo. Nós temos que ter esse coração generoso, né? Para ajudar as vítimas que aparecem, né? Tanto lá no litoral do norte, quanto no litoral de São Paulo, quanto aqui na nossa região também. Nós devemos continuar a praticar a caridade, porque esse deve ser a nossa meta, né? Como cristão, ajudar a quem necessita. Então é um outro exercício quaresmal também, né? Que advém então da prática da oração e do jejum, consequentemente a prática da caridade, da esmola. Vamos então fechar nossos olhos, vamos nos colocar diante de Deus, vamos pedir: Senhor, obrigado por essa palavra, te peço agora que eu tenha força, Senhor, para fazer um jejum, e que o meu jejum, Senhor, seja para eu refrear os meus instintos. Como que eu sou descontrolado em alguma coisa. Então você vai oferecer esse jejum para que você tenha um autocontrole daquilo que você sente, daquilo que você faz. Senhor, me dê forças para que eu possa fazer um jejum, para eu me controlar melhor a minha ansiedade, que eu possa controlar melhor o meu desejo de comprar, de gastar, que eu possa controlar melhor o meu desejo de toda hora ficar comendo alguma coisa, que eu possa controlar melhor, Senhor, os meus pensamentos, quantos pensamentos ruins eu tenho, que eu saiba controlar, enfim, que esse jejum, Senhor, seja para mim uma cura da minha alma, que eu possa intensificar, Senhor, nessa quaresma, a minha oração, que a minha oração seja mais forte, e que eu possa, Senhor, olhar para os necessitados, como se fosse Tu, Senhor, precisando de mim, que eu possa ajudar, Senhor, praticar o amor, a caridade ao meu irmão, à minha irmã necessitado. Senhor, que nesse tempo da quaresma eu possa fortalecer-me na fé, praticar os vossos mandamentos e colher os frutos advindos desta prática. Dá-me força, Senhor. Obrigado, agora e sempre. Amém.